Nessa videoaula, pessoal, vamos à resolução da nossa terceira questão da primeira avaliação de resistência dos materiais semestre 2021.2, ok? Essa questão tem o seguinte enunciado: um tubo cilíndrico ABCD de aço, ou seja, com modo de elasticidade de 200 gigapascal, de 20 milímetros de diâmetro, está fixado em uma moça e sujeito a uma carga axial de 42 kN e 30 kN, respectivamente, nos pontos B e C. Ok? Determine a deformação em A, a deformação em B, a deformação em C e, por último, a deformação em D. Beleza, pessoal? Então, nessa situação que a gente está aqui, pessoal, com relação a essa amostra, é como se eu estivesse trabalhando com esta haste, ela sendo bem engastada. Ou seja, ela tem um impedimento de descolar tanto em A como em D, ok? Então, aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto D, aqui nesse ponto eu tenho uma força de 42 kN atuando, que é o ponto B. Aqui em C eu tenho uma outra força de 30 kN atuando, que é o ponto C. Beleza? Então vocês vão perceber que isso aqui é uma estrutura que a gente chama de estaticamente indeterminada, ok? Então as equações de equilíbrio que a gente viu lá em mecânica não são suficientes para a gente resolver essa questão. Beleza? Então, como é que a gente resolve? Ah, professor, eu já vi exercício e a gente tem que eliminar esse engaste em D. Exatamente. Primeira opção seria a gente tirar esse engaste em D. Iríamos colocar em ação essas respectivas forças, tanto a força em B de 42 como a força em C de 30, e nós iríamos ver para onde o D foi, ok, pessoal? Pronto, depois que a gente descobrir para onde o D foi, né? Então o que é que vai acontecer? E professor, ele não poderia ter ido para ali. Sim, aí vamos saber qual é a força que a gente vai ter que aplicar para ele retornar àquela posição onde ele não deveria ter saído, que é o engaste. Então essa força que a gente determina é exatamente a reação nesse engaste. Professor, eu posso retirar um engaste em A? Pode, ok? Você pode retirar em A. Mas eu prefiro retirar em D, por quê? Porque em D, pessoal, quando você tem uma compressão de uma peça, você tem um deslocamento negativo. E quando você tem em relação a D uma tração, você tem um deslocamento devido à deformação positivo. Então, se eu retirar em A, perceba, pessoal, que quando eu retiro em A, que aplico uma compressão aqui, por exemplo, minha deformação vai ser positiva. E eu não sou acostumado a usar essa notação. Então, quando eu retiro em D, note que a questão de esquerda para direita fica mais fácil de eu trabalhar. Então, por isso que eu retiro o D. Mas vocês estejam livre para tirar ou A ou B. De forma que vocês têm que ter atenção para não se enrolar na questão do deslocamento devido à tração e à compressão. Beleza? Então, pessoal, vamos retirar esse engaste em D. Então, essa minha nova estrutura vai ficar o quê? Continua com o engaste em A. Vou ter a força de 40 kN atuando. Aqui a força de 42 kN atuando. E a força de 30 kN, atuando. E eu vou perguntar, para onde foi D? Ou seja, qual foi a deformação em D quando você libera esse engaste? É só a gente calcular, pessoal. Então, vamos lá. A deformação em D vai ser igual a quem? Beleza? Pessoal, é aquela mesma coisa que eu sempre fico falando. Retiro todos os carregamentos, ou seja, não tem carregamento nenhum atuando, e vou aplicando um por um, ok? E aí eu vou conseguir perceber que, de acordo com aquele ponto que eu estou analisando, nesse caso vai ser o D, se ele vai deslocar para a direita ou para a esquerda, beleza? Então imagine aqui,
Retirei os carregamentos e vou aplicar agora o carregamento de 42 kN. Eu quero saber qual é a deformação em D, né? Ó, quando você aplica esse 42 kN aqui em B de bola, pessoal, o que acontece? Você vai perceber que o D ele vai deslocar da direita para a esquerda. Então, essa deformação devido a esse carregamento de 42 kN vai ser o que, pessoal? Negativa. Eu já coloco o sinal de menos. Beleza? Qual é o carregamento que eu estou aplicando? 42 kN. Então, vai ser, ó, 42 vezes 10 a terceira newton vezes... Qual é o próximo? É o L, ou seja, o L, pessoal, de quem for contrário a esse deslocamento. Percebam que quando eu aplico essa força aqui em B, né, ó, o D desloca da direita para a esquerda, por isso que eu coloquei negativo. Perceba, pessoal, que a gente tivesse tirado o engaste em A, essa anotação a gente pode se enrolar, tá entendendo? Então é sempre bom tirar da direita. Mas vamos para frente. Quando você aplica essa força de 42, quem vai ser contrário ao deslocamento de D de dado, pessoal, é apenas essa parte aqui, ó. Por quê? Porque você vai ter que comprimir ela. As outras, elas vão se deslocar, por quê? Porque essa barra vai ser comprimida. Tá entendendo? Então, vamos nos preocupar com as características físicas e geométricas apenas dessa barra. Qual é o L dela? 80 milímetros, ok, ó, 80 milímetros, dividido por EA. O modo de elasticidade do aço é de 200 gigapascal. Como a gente vai trabalhar sempre com milímetro, é bom transferir esse giga para mega. Então, 200 vezes 10 a terceira, ou seja, saí do giga e fui para mega. Mega, sim, agora a gente pode trabalhar com newton por milímetro quadrado. Beleza? Vezes a área da seção transversal, que vai ser o que? Π vezes o diâmetro, ele disse que era 20. Então vamos trabalhar com raio, fica mais fácil, né? Ó, 10 milímetros ao quadrado. Beleza, pessoal? Você vai perceber que esse milímetro ao quadrado vai cortar com esse milímetro ao quadrado, o newton vai cortar com o newton, a unidade que você vai ter é de milímetro, que é o correto. Beleza? Agora vamos aplicar, pessoal, essa força de 30 kN. Aí eu pergunto, o D, quando eu aplico essa força de 30 kN, se desloca? Se desloca, professor. E da esquerda para a direita, exatamente. Por isso que essa próxima deformação, ela vai ser o quê, ó? Positiva. Mas quem é que vai reagir a esse deslocamento? Ah, professor, quando você aplica essa força de 30, o C vai tracionar toda essa região aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa região ela vai deslocar, mas porque essa outra está sendo tracionada, mas não vai ter nada com ela, tá entendendo? Ela não tem responsabilidade nenhuma. Ou seja, para o D deslocar da esquerda para a direita, eu preciso aplicar essa força de 30 kN e tracionar essa região. É essa região que vai dar rigidez. Então, vamos pegar as características físicas e geométricas dessa região. Então, mais, agora vai ser o quê? 30 vezes 10 a terceira newton. Note que eu coloquei o sinal de mais, por quê? Porque está deslocando da esquerda para a direita. Ao anterior, que foi devido a essa carga de 42, como era compressão, vai deslocar da direita para a esquerda. Por isso que eu coloquei negativo. Cuidado com isso, pessoal. Então vai ser o que? 30 vezes 10 a terceira newton, vezes o L não é mais 80, porque você está tracionando o que? 80 mais 80. Então vai ser 160 milímetros, ok? Dividido, o modo de elasticidade é o mesmo. É o aço, né? Tudo aço. Imagina aqui se eu chegasse aqui, pessoal, e colocasse de A até C aço e de C até D alumínio. E, professor, o senhor foi safado, colocou mais um material. Sim, complicar um pouquinho, mas é só você utilizar a característica física e geométrica do alumínio agora. Mas perceba que se esses dois trechos aqui fossem aço e apenas esse aqui fosse alumínio, ele não entraria nessa nossa formulação para saber para onde o D foi. Só vai entrar quando a gente for retornar o D para a posição final. Então a gente pode trabalhar com vários materiais e várias áreas da seção transversal, ok? E vários L's.
Beleza, pessoal? Então, dividido por o G, 200 vezes 10 a terceira, transformei giga em mega, então vai ficar o que? Newton por milímetro quadrado, vezes a área da seção transversal, π vezes 10 milímetros ao quadrado. Pronto. Terminou? Terminou. Então, com isso, pessoal, nós sabemos o quanto o D deslocou. Quando você coloca esse resultado na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar 2,2918 vezes 10 a menos 2 milímetros. Eu encontrei esse valor como sendo o que, pessoal? Positivo. Então significa dizer que o D ele deslocou da esquerda para a direita. Tá entendendo? Ou seja, ele saiu, ó. Como eu encontrei esse valor positivo, o D veio para cá, ó. Ah, professor, entendi. Agora eu tenho que ver qual é a força F que eu tenho que aplicar aqui, ó. F em D, de forma que ele retorne para a posição final. Exatamente, pessoal. Então, vamos determinar essa força que eu tenho que retornar para a posição onde o D não era para ter saído, porque lá é um engaste. Tá entendendo, pessoal? Agora presta atenção, quando eu aplico essa força F de D, perceba que eu tenho que comprimir tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui. Então eu vou utilizar as características físicas e geométricas dessa região toda, ok? E, obviamente, eu vou ter que obter essa deformação. Agora vamos colocar na formulação, ó, a deformação 2,2918 vezes 10 a menos 2 milímetros. Ela vai ser igual ao que? A força F de D que eu tenho que aplicar, beleza? A força F de D que eu tenho que aplicar, vezes o L, nota que o L vai ser o que? 80 mais 80 mais 80, ou seja, 240 milímetros, dividido por quem? Por 200 vezes 10 a terceira Newton por milímetro quadrado, vezes a área da seção transversal π vezes 10 milímetros ao quadrado. Ok, pessoal? Então perceba que você vai passar isso aqui multiplicando e esse aqui dividindo. Quando você coloca na calculadora, pessoal, você vai achar essa força lá em D de aproximadamente 6 kN. Então este é o valor que eu tenho que aplicar para retornar para a posição inicial onde ele não era para ter saído, 6 kN. Beleza? Ah, professor, se eu tenho aqui que aplicar uma força de 6 kN, significa dizer que a reação aqui, pessoal, vai ser igual de 6 kN. Então, se eu quiser achar a reação em A, pessoal, é só eu fazer, ó, somatório das forças em X igual a zero, ou seja, eu retornei para a estática. Mas não preciso dessa força. Vamos trabalhar de forma que não há necessidade de a gente trabalhar com essa força. Eu não preciso desse FDA. Então vamos aos itens. O que é que acontece? Ele pediu para vocês o que? Determine a deformação em A. Então não precisa nem fazer cálculo. Professor, A não é um engaste? É um engaste. Então a deformação em A é igual a quanto? É igual a zero. Eu não preciso fazer nada. Lá é engaste é impedimento de deslocamento linear em X. Beleza. Qual é a deformação em B? A deformação em B, pessoal, como é que a gente faz esse cálculo? Eu volto a liberar tudinho e vou aplicar apenas as forças. Da mesma forma, retiro todos os carregamentos, note que eu não vou mexer com A, eu retiro esse 42, eu retiro esse 30 e eu retiro esse 60. E vou perguntar, a deformação em B, quando eu aplico essa força de 42, ele vai deslocar? Vai deslocar, e vai deslocar negativo, professor, porque o senhor vai ter que comprimir essa parte AB. Então, o que acontece? Eu vou utilizar as características físicas e geométricas da parte AB.
quando eu aplico essa força de 42. Note, pessoal, que eu estou calculando a deformação em B. Então, se preocupe com o deslocamento em B das outras forças também. Vamos aplicar 30 e vamos aplicar 6. Então, cuidado para vocês não se enrolarem. Tá entendendo? Porque eu estou calculando a deformação em B. Ou seja, retirei todas as forças e vamos aplicar. Esse 42, quando eu aplico o B, ele vai deslocar da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Ah, professor, é da direita para a esquerda, porque eu vou ter que comprimir isso aqui. Beleza, então vamos lá, ó. A deformação em B devido a essa força de 42 vai ser o quê? 42 vezes 10 a terceira Newton. Isso aqui vai ser o quê, pessoal? Que eu esqueci. Negativo. É bom sempre você não esquecer, né? Enfatizar bastante o negativo, né, que eu esqueci de colocar. Por quê? Porque o deslocamento dele vai ser da direita para a esquerda. Então, isso aqui vai ser igual a menos 42 vezes 10 a terceira Newton, vezes o L que eu vou ter que comprimir é quanto, pessoal? É 80 milímetros, dividido por 200 vezes 10 a terceira Newton por milímetro ao quadrado, vezes π vezes 10 milímetros ao quadrado, ok? Isso aqui foi devido à força de 42. Vamos aplicar a força de 30. A força de 30, quando eu aplico, o B vai deslocar? Vai, professor, e vai deslocar da esquerda para a direita. Então, devido à força de 30, eu já sei que vai ser o quê? Um deslocamento positivo. E, pessoal, perceba, pessoal, cuidado aqui, ó. Eu estou agora considerando 30 kN, essa força. Tem gente que vai dizer, quando eu aplico essa força de 30 kN, o que é que eu vou ter que, ó, reagir a esse deslocamento? Porque eu estou calculando o deslocamento em B. Então, quando você aplica essa força de 30, o B vai deslocar. Mas vai deslocar por quê? Porque você vai tracionar essa região de AB, que é ela que vai dar a rigidez. Ah, professor, estou entendendo. Por isso que tome cuidado, a gente quer a deformação em B. Então, todas as forças que vocês irão aplicar, tanto a de 42, como a de 30, como a de 6, vocês vão ter que perceber quem é que vai ajudar ao B a não ir para não ter essa deformação. Então, note que é sempre B. Então, vamos lá, ó. Quando eu aplico a força de 30 vezes 10 a terceira Newton, né, ó. Quem vai reagir a essa força aqui para B deslocar é novamente o 80 milímetros, ok? Porque você vai ter que tracionar isso aqui. O B ele vai ter essa dificuldade de ir para a direita devido a essa força de 32, porque ele vai ter que tracionar essa parte aqui. Tá entendendo? Aí fica o que, ó? 80 milímetros dividido pelo módulo de elasticidade, que é quanto? 200 vezes 10 a terceira Newton por milímetro quadrado, vezes a área da seção transversal, π 10 milímetros ao quadrado. Beleza? Ok, agora vamos trabalhar com quem, pessoal? Ah, professor, agora eu vou aplicar a força de 6 kN. Quando eu aplico essa força de 6 kN, o B desloca, professor, e desloca da direita para a esquerda. Por quê? Porque esse 6 vai comprimir essa região aqui, ó. Exatamente. Então, como é uma compressão, menos, ou seja, não é que seja uma compressão, é porque o B, devido a essa força de 6 kN, vai deslocar da direita para a esquerda. Então, essa deformação no meu sistema de eixo vai ser o que? Negativo. Então, vezes... Aí, vamos lá. Qual é o valor da força? 6 vezes 10 a terceira Newton, vezes a mesma forma, o 80, que vai dar a rigidez, porque eu tenho que comprimir com essa força de 6 kN a parte AB. Beleza? Dividido pela módulo de elasticidade, ou seja, 200 a terceira Newton por milímetro quadrado, vezes a área da seção transversal, π 10 milímetros
ao quadrado. Quando você coloca isso na calculadora, pessoal, você vai achar a deformação que ocorreu no ponto B igual a quanto? Menos 2,2918 vezes 10 a menos 2 milímetros. Ok, pessoal? Beleza. Vamos fazer essa mesma lógica, pessoal, agora para saber qual é a deformação em C, ou seja, para onde é que C vai, beleza? Vamos tirar todas as forças, agora vamos colocar ela bem tranquilo. Primeira força, 42 kN. Eu estou aplicando 42 kN aqui em B. Eu pergunto, C vai se deformar, vai se deslocar? Professor, vai. Ele vai deslocar e vai da direita para a esquerda. Mas quem vai dar rigidez, quem vai impedir esse deslocamento é essa parte AB que ele vai ter que comprimir. Exatamente. Essa parte aqui BC, pessoal, tá, ó, nem se preocupando com nada. Porque quando você aplica essa força de 42, o B vai ter que comprimir essa parte AB para ter uma deformação de compressão e vai ter um deslocamento negativo. Então vai ser o que? Menos, aí vou colocar 42 vezes 10 a terceira newton, vezes o L que eu vou ter que comprimir, ou seja, 80 milímetros. Beleza, pessoal? Dividido pelo modo de elasticidade, 200 vezes 10 a terceira newton por milímetro quadrado, vezes a área da seção transversal, π vezes 10 milímetros ao quadrado. Beleza. Agora vamos lá. Aplico a força de 30 kN. A força de 30 kN está aplicando lá em C. Esse C vai deslocar? Ah, professor, vai deslocar da esquerda para a direita. E quem vai reagir a esse deslocamento? Ah, professor, para ele deslocar da esquerda para a direita, eu tenho que tracionar toda essa peça de A até C, que é essa força de 30 kN. Ah, tô entendendo, professor, tô entendendo. Então vamos lá, ó. Como é deslocamento da esquerda para a direita? Positivo, ok? Qual é a força? 30 vezes 10 a terceira newton. Qual é o L da área da parte da barra que vai na resistência? Professor, vai ser o 80 mais 80, ou seja, 160 milímetros, dividido, pela mesma coisa, ó, 200 vezes 10 a terceira newton por milímetro quadrado, vezes π vezes 10 milímetros ao quadrado. Beleza? Ok, só falta agora quem? C. Ah, professor, deixa eu ver, esse C aplicando, minto, esse 6 kN, não é C não, é 6 kN aplicando, o C vai deslocar, ah, professor, vai deslocar da direita para a esquerda. E quem vai reagir é também a parte AC. Tá entendendo? Exatamente. Então, menos, agora vamos lá, 6 vezes 10 a terceira newton, vezes, qual é o L? Ah, professor, essa parte que eu vou ter que comprimir tem um L de 80 mais 80, ou seja, 160 milímetros, dividido pelo módulo de elasticidade, ou seja, 200 vezes 10 a terceira newton por milímetro quadrado, vezes π vezes 10 milímetros ao quadrado. Ok, pessoal? Beleza. Quando você utiliza a calculadora, você vai achar a deformação em C igual a quanto? 7,6394 vezes 10 a menos 3 milímetros. Perceba, pessoal, que o valor que eu achei da deformação em C foi o quê? Positivo. Então, ele se deslocou da esquerda para a direita. Ou seja, ele saiu daqui e veio para cá, por exemplo. Já a deformação que eu encontrei em B foi o quê? Foi negativa. Então, ele deslocou da direita para a esquerda. Então, ele saiu daqui e veio para cá, para um belinho aqui, ó. Ok? Ah, professor, então se o B deslocou da direita para a esquerda e o C da esquerda para a direita, significa dizer que nessa parte AB eu vou ter o quê? Uma tração.
Exatamente. E nessa parte AB, eu vou ter uma compressão, porque diminui o tamanho, exatamente. E CD também, exatamente, você já percebe. Tá entendendo? Como é interessante. E por último, graças a Deus, a deformação em D. Ah, professor, a deformação em D é aquela que a gente achou quando tirou o engaste. Não, pessoal. Lá é o engaste. Lá é o engaste. Então ele não permite deformação. Mas, professor, o senhor não... ali foi uma forma da gente resolver essa questão que era estaticamente determinada. A gente tirou o engaste, ficou livre, ele deslocou, depois a gente aplicou uma força para ele retornar para a posição onde não tem deformação, que é exatamente o que o engaste é, não tem deformação. Então, essa deformação do engaste é igual a zero. Ok, pessoal? Então, tá aqui a resolução da nossa terceira questão da primeira avaliação. Então vamos para a próxima aula.